Você já refletiu sobre como as primeiras horas do seu dia têm um impacto determinante no que acontecerá ao longo das próximas 24? O modo como você desperta, os pensamentos que cultiva nos primeiros minutos, as palavras que pronuncia antes mesmo de se levantar. Tudo isso se torna a raiz de uma colheita invisível que poderá florescer ou murchar durante o dia. A primeira vitória do dia acontece dentro de você. Ela não está no saldo da sua conta bancária, no humor das pessoas ao redor ou nas circunstâncias externas que parecem incontroláveis. Essa vitória começa no silêncio da mente, na força da fé e na firmeza da sua atitude diante da vida. Acordar com propósito é o que diferencia quem vive guiado por Deus de quem vive entregue ao acaso. O Salmo 5 deixa isso muito claro. O salmista ensina que a primeira ação do dia não deve ser correr atrás de problemas, mas se apresentar diante de Deus, cultivar sua presença e permanecer vigilante. Essa vigilância espiritual, logo ao amanhecer, é o ponto de partida para uma prosperidade que perdura. Napoleon Hill afirmava com convicção: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Agora, imagine unir esse princípio à sabedoria bíblica. Se os primeiros pensamentos do dia forem de gratidão, fé, coragem e visão de futuro, eles se transformarão nos tijolos invisíveis que sustentarão sua prosperidade material mais adiante. Nenhuma riqueza resiste a uma mente confusa, a uma fé superficial ou a atitudes desconectadas da verdade espiritual. Da mesma forma, nenhuma barreira se mantém firme diante de uma mente alinhada, de uma fé viva e de atitudes coerentes com o plano de Deus. Você não precisa esperar grandes acontecimentos para prosperar. A prosperidade começa na forma como você responde à primeira luz do dia. O Salmo 1 já anuncia uma promessa poderosa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas encontra prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Meditar de dia e de noite vai além de ler um versículo. É moldar a mente com as promessas de Deus até que elas se tornem pensamentos dominantes, como Hill também ensinava. Muitos iniciam o dia mergulhando em redes sociais, más notícias e problemas acumulados. Vivem como se estivessem atrasados até para respirar. Mas aquele que decide já ao despertar, voltar o coração para o eterno, ganha uma vantagem invisível sobre os demais. Ele enxerga oportunidades onde outros veem crises, recebe sabedoria onde outros só encontram medo e caminha em direção a portas que só Deus pode abrir. A verdadeira riqueza nasce desse alinhamento entre mente, fé e atitude. E esse alinhamento é construído de forma intencional, não por acaso. Napoleon Hill falava da prática de repetir afirmações positivas, visualizar objetivos com clareza e cultivar pensamentos elevados. Isso é fé em movimento, esperança disciplinada. Agora, imagine unir essa prática aos princípios bíblicos, declarar a verdade, acreditar nela e agir com firmeza sobre ela. É como lançar sementes de ouro em solo fértil. Quantas vezes você já viveu dias travados em que o dinheiro não fluía, as ideias não surgiam, os negócios emperravam e a energia parecia esgotada? Muitas vezes esse bloqueio não vinha de fora, mas de dentro, de uma mente cheia de dúvidas, de um coração dominado pelo medo, de atitudes mornas que não refletiam a grandeza do seu propósito. Por isso, é essencial vencer o dia antes mesmo que ele comece. A vitória não está no que o mundo fará por você, mas no que você escolhe fazer com sua mente, sua fé e suas atitudes.
O Salmo 112 descreve o homem próspero como aquele que teme ao Senhor, se alegra em seus mandamentos e conduz seus negócios com justiça. Sua casa é cheia de prosperidade, ele não se abala diante de más notícias, porque seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse é o retrato de quem vence o dia internamente. É alguém que, ao acordar, se conecta primeiro com o céu antes de encarar a terra. Sua prosperidade não depende de cotação do dólar, de política, de sorte ou de conexões humanas. Ela nasce de um estado interior sólido, blindado, enraizado em princípios eternos. Talvez você ainda não veja todos os frutos do seu esforço. Talvez existam dias em que sua conta bancária não reflita a fé que você carrega. Mas isso não é o fim. É apenas parte do processo. O segredo está em continuar plantando as sementes certas no solo da mente, da fé e das atitudes diárias. E o melhor momento para isso é agora, no início do dia. Como dizia Hill, deseje com intensidade, creia com fé, visualize com clareza e haja com decisão. Quando essa prática se torna rotina, sua vida entra em um fluxo abençoado em que cada amanhecer traz mais direção, provisão e propósito. Não se trata de repetir frases automáticas ao acordar. Trata-se de se posicionar espiritualmente, de respirar fundo e declarar com convicção: hoje é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e prosperarei nele. É compreender que a mente não pode ser um território neutro. Ou ela é regada pelas promessas de Deus, ou é contaminada pelas pressões do mundo. A escolha é sua, e essa escolha muda tudo. Lembre-se, a primeira vitória do dia não é receber uma boa notícia. É ser a boa notícia. É irradiar luz onde existe escuridão. É manter os olhos fixos nas promessas, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Porque quem vence por dentro jamais será derrotado por fora. A verdadeira prosperidade nasce no coração que crê, na mente que enxerga além e nas mãos que trabalham com fé. Quer transformar sua vida financeira, emocional e espiritual? Comece pelas primeiras horas do dia. Acorde com propósito. Alinhe seus pensamentos à verdade. Alimente sua fé com os salmos. E tome atitudes coerentes com a abundância que deseja atrair. Esse é o segredo de quem não apenas sonha com prosperidade, mas a vive diariamente. Prosperidade não é apenas o que se conquista. Antes de tudo, é aquilo que se carrega por dentro. Você pode estar em um trabalho simples, enfrentando dívidas ou lutando contra limitações. Mas, se sua mente estiver clara, sua fé ativa e suas atitudes firmes, já está em processo de transformação. Porque a verdadeira abundância nasce de dentro, na forma como você se enxerga, no valor que dá à sua caminhada e, principalmente, na confiança que deposita no plano de Deus para a sua vida. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode também alcançar. Uma das afirmações mais poderosas sobre crescimento pessoal. Agora, imagine unir essa verdade à fé. Quando não é apenas a mente que acredita, mas o espírito que confia plenamente em Deus, a fé transforma a intenção em direção. Ela não apenas sonha, mas caminha, não apenas deseja, mas age. O Salmo 37:5 nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eis a chave que abre portas invisíveis, entrega, confiança e ação. Esse é o mesmo tripé da realização que Hill defendia: desejo ardente, fé inabalável e ação persistente. A diferença é que, quando esses princípios são entregues diante do trono de Deus, tornam-se imbatíveis. Prosperidade, nesse nível, deixa de ser apenas números e passa a ser propósito. Deixa de ser acúmulo e se transforma em missão. Mas tudo começa quando você decide mudar sua origem diária. Quando escolhe acordar não apenas para trabalhar ou sobreviver, mas para alinhar-se espiritualmente antes de qualquer coisa.
Acordar com o espírito em ordem muda o rumo do seu dia, do seu trabalho, dos seus relacionamentos e até da sua realidade financeira. Porque quando você está inteiro por dentro, o universo ao redor se reorganiza conforme sua nova vibração. Talvez nunca tenha ouvido falar em higiene espiritual matinal, mas é exatamente isso que os salmos ensinam. Começar o dia renovando a mente, purificando o coração e ajustando o foco. O Salmo 143:8 declara: Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. O salmista sabia que, antes mesmo do sol nascer, era preciso buscar direção no alto. Isso não é apenas um ritual religioso, mas uma estratégia prática para viver com sabedoria em vez de agir por impulso. Napoleon Hill falava do definiteness of purpose, o propósito definido. Ele dizia que uma das principais causas do fracasso é viver sem objetivo claro. Quando você desperta e se reconecta ao seu propósito, ativa forças invisíveis, deixa de apenas reagir à vida e passa a conduzi-la. A oração se torna planejamento espiritual. A leitura da palavra vira estratégia e o pensamento positivo se transforma em convicção. Quando sua mente se alinha aos princípios eternos, tudo flui com mais clareza. Negócios ocultos passam a ser revelados, ideias surgem, soluções aparecem. Afinal, como diz o Salmo 1, aquele que medita na palavra prospera em tudo quanto faz. Não é acaso, é consequência de disciplina e alinhamento com Deus. Mas atenção, prosperidade sem estrutura espiritual vira orgulho. Riqueza sem sabedoria se torna armadilha. Ganho financeiro sem propósito gera vazio. Por isso, o alinhamento é essencial. Hill ensinava sobre a prática da autossugestão, repetir afirmações positivas e visualizar os objetivos como se já fossem realidade. A Bíblia confirma: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. O que você repete, você acredita. O que acredita, você vive. O que vive, você atrai. Por isso, logo ao despertar, não aceite qualquer pensamento, não repita frases negativas, não declare derrota. A primeira afirmação do dia deve ser convicta: hoje é dia de vitória. Deus está comigo, minha mente está clara, meu espírito está pronto, minhas atitudes serão firmes. Quando isso é feito com sinceridade, algo se movimenta no céu e se reflete na terra. Prosperidade não é ausência de batalhas, mas presença de direção. É saber onde pisar mesmo em meio à escuridão. É manter a paz no caos. É erguer a cabeça quando tudo ao redor grita para desistir. Essa força só surge quando a mente está treinada, a fé ativada e as atitudes alinhadas com o que se deseja receber. Você pode estar começando pequeno, recomeçando, carregando traumas, dívidas ou medos. Nada disso invalida seu processo. O que transforma sua realidade é a decisão firme de alinhar seu interior. Acordar com intencionalidade, com oração e pensamento elevado. Não é mágica, é consistência. E essa consistência constrói uma vida de resultados. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo. A Bíblia complementa: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Perceba, não basta apenas desejar. É preciso se deleitar no Senhor, ter prazer nas coisas de Deus, amar a sabedoria e buscar a verdade. Quando isso se torna um hábito, o favor divino começa a se manifestar na rotina e os seus desejos passam a se alinhar com os desejos de Deus para a sua vida. É nesse momento que os céus se abrem. Comece amanhã de forma diferente. Antes mesmo de se levantar, agradeça, ore, leia um salmo, declare vitória, visualize suas metas com clareza. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está só.
o Criador do universo, deseja conduzir seus passos rumo a uma vida abundante. Porém, ele começa esse processo dentro de você, porque a primeira vitória do dia nunca acontece fora, ela sempre começa no interior. Mesmo quando temos fé viva e clareza sobre o que fazer, existe uma força invisível tentando nos paralisar a cada manhã. Ela se manifesta nos pensamentos automáticos, na pressa, no cansaço acumulado e no peso da rotina. É como se algo quisesse impedir você de se alinhar ao propósito. Na maioria das vezes, essa batalha é silenciosa. A luta entre o velho eu e o novo, entre a mente treinada para duvidar e a que deseja acreditar. Essa guerra começa antes mesmo de você abrir os olhos. Ela sussurra: hoje será igual a ontem. Nada vai mudar. Não adianta orar. Não adianta acreditar. Ela tenta plantar a ideia de que prosperidade é privilégio de poucos, que fé e sucesso não combinam, que espiritualidade e riqueza não podem caminhar juntas. Esse é um dos maiores enganos que o inimigo espalhou. A crença de que crescer financeiramente é algo que afasta de Deus, quando, na verdade, prosperidade com sabedoria aproxima dele, porque amplia sua capacidade de fazer o bem, de ser generoso e de multiplicar aquilo que é divino em você. O Salmo 73 mostra esse dilema. Quase me resvalaram os pés, pois tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista se sentiu injustiçado, questionando como alguém que busca a Deus enfrenta dificuldades, enquanto quem ignora princípios parece prosperar. Essa sensação de injustiça é um dos maiores conflitos do coração humano, e é justamente aí que muitos desistem. Acordam certos dias sobrecarregados pela comparação, pelo peso da demora, pelo sentimento de fracasso. Olham ao redor e se perguntam: será que vale a pena lutar por uma vida próspera com propósito? Esse é o ponto em que o inimigo deseja mantê-lo, paralisado, confuso e desconectado. Porque uma mente sem clareza não avança, uma fé oscilante não sustenta milagres. Hill chamava esse estado de consciência do fracasso, quando a mente se acostuma a esperar o pior, quando a pessoa acorda preparada para a escassez e a derrota. O corpo está de pé, mas a esperança está caída. Aos poucos, essa mentalidade se torna padrão e a pessoa passa a aceitar viver muito abaixo daquilo que Deus prometeu. Mais perigosa ainda é a passividade espiritual. Aquela ideia de que, se Deus quiser, Ele fará, enquanto a pessoa não toma atitude, não age com fé ativa e não exerce disciplina mental. Isso anula o poder da aliança. Prosperar exige parceria, sua com Deus e sua consigo mesmo. Existe um conflito invisível entre quem você é hoje e quem Deus sabe que você pode ser. Esse conflito se resolve nas primeiras escolhas do dia. Quando você decide alimentar sua mente com promessas em vez de preocupações, quando confia no invisível em vez de se limitar ao que os olhos veem, quando age com excelência, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. A prosperidade é como uma árvore, exige tempo, raízes profundas e firmeza na palavra. Hill destacava a importância de persistir diante da adversidade, e a Bíblia confirma isso. O Salmo 126 nos lembra que até as lágrimas têm propósito, que até os momentos difíceis estão gerando frutos invisíveis. Mas a colheita só vem para quem não desiste. A resistência que você sente pela manhã, a vontade de permanecer na cama, a falta de ânimo para orar, o impulso de se distrair nas redes sociais, não é fraqueza, é guerra espiritual. É o velho sistema mental tentando arrastá-lo de volta à estagnação. Vencer isso exige consciência, decisão e disciplina. Não se trata de estar motivado todos os dias, mas de agir mesmo nos dias em que a alma está cansada, porque prosperidade não é construída na emoção, mas na consistência. E essa consistência nasce quando você entende seu valor,
Quando deixa de se comparar, de duvidar do chamado, de buscar aprovação externa para validar o destino, você lembra de quem é sua origem. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que dentro de você existe poder criador, multiplicador e realizador. O problema é que ao longo da vida você foi condicionado a pensar pequeno, a viver com medo e escassez. Isso gerou bloqueios, mas esses bloqueios podem e devem ser quebrados. E tudo começa ao acordar. Como diz o Salmo 90:14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui está o segredo: ser saciado logo cedo com a bondade de Deus. Isso não é apenas poesia, mas um princípio de poder. Quando você se levanta e busca encher-se da presença dele antes de qualquer coisa, você se blinda espiritualmente. E quando está blindado, sua mente se torna uma fortaleza de ideias, seu coração um celeiro de fé e suas atitudes sementes de abundância. Mas o conflito continuará existindo. Enquanto você cresce, o ambiente ao redor pode tentar puxá-lo para trás. As mesmas vozes que zombaram dos seus sonhos podem zombar agora da sua fé. Isso pode abalar o seu interior. Por isso, não se alimente da aprovação das pessoas, mas da verdade. E a verdade é: você nasceu para prosperar. Foi criado para manifestar o favor de Deus na terra, mas precisa vencer essa guerra interna todos os dias, até que ela deixe de ser luta e se torne um estilo de vida. Chega um momento em que tudo dentro de você clama por mudança. Um momento em que você entende que o conflito existe, que a batalha é real, mas que é possível vencê-la. É nesse ponto que a vida chama você para o clímax. A decisão inegociável de romper com velhos padrões e viver um novo nível de prosperidade, não apenas no discurso, mas na prática. Essa virada acontece quando mente, fé e atitude finalmente se alinham. Você percebe que não pode mais acordar de qualquer jeito, não pode mais viver apenas para sobreviver, nem alimentar sua alma com migalhas. Há um propósito dentro de você gritando para ser vivido, e esse propósito exige uma nova postura. Napoleon Hill chamava isso de a hora da decisão, um momento de profunda honestidade interna, quando você olha no espelho da consciência e assume que está cansado de viver abaixo do que foi prometido. É quando você entende que não há mais tempo a perder. A vida está passando, as oportunidades estão acontecendo e você não foi criado para apenas observar. Você foi feito para construir, multiplicar, influenciar e prosperar. Tudo começa com uma escolha consciente: colocar Deus no centro da sua manhã, da sua mente e das suas metas. Acordar com clareza, com direção e com o espírito treinado para avançar. Esse é o momento em que a fé deixa de ser um amuleto e se torna ação concreta. O Salmo 118:24 declara: "Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Mais que um convite à alegria, é uma afirmação poderosa. Mesmo diante dos desafios, o hoje é presente de Deus e não deve ser desperdiçado. Essa postura transforma dias comuns em dias extraordinários. E quando praticada como estilo de vida, torna a prosperidade inevitável. Napoleon Hill também dizia: quando o desejo é forte o suficiente, você descobrirá em si poderes que jamais imaginou possuir. Isso é exatamente o que a fé faz. Desperta a força que sempre esteve dentro de você, mas permanecia adormecida. Quando você ora com convicção, pensa com clareza e age com coragem, essa força se manifesta. Você deixa de viver apenas na expectativa e passa a viver na construção. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Você entende que prosperidade não é apenas receber, mas gerar. Não é só orar, é decidir. Não é apenas sonhar, é trabalhar com visão.
Não é somente crer, mas transformar a fé em atitudes firmes que não recuam. Por isso, antes de qualquer tarefa, conecte-se com a fonte de toda a abundância. Entenda, o que Deus tem para você não está no acaso, está na aliança. E toda aliança exige posicionamento. O Salmo 112 descreve o justo como aquele que conduz seus negócios com retidão. Não teme más notícias e mantém o coração firme, confiando no Senhor. Essa é a imagem de quem venceu o caos interno. Alguém que construiu uma rotina espiritual tão sólida que nenhuma tempestade externa pode derrubar. Quem vive assim tem raízes, tem direção, tem propósito. E por isso atrai recursos, ideias, pessoas e oportunidades que o elevam a outro nível de vida. Nesse estágio de clareza, as distrações perdem força, as comparações deixam de ferir e as críticas não tiram mais o foco, porque você sabe exatamente para onde está indo. Você começa a agir como quem já recebeu o que pediu. Essa postura atrai o favor de Deus e o respeito dos homens. Ninguém resiste à força de alguém alinhado com a verdade, com a fé e com uma mente treinada para prosperar. Napoleon Hill falava do Mastermind, a união de mentes comprometidas com o mesmo objetivo. Agora, imagine-se conectado à mente de Cristo, como ensinou o apóstolo Paulo. Esse é o nível mais elevado de Mastermind. Quando você pensa como Deus pensa, sente como Ele sente e age segundo os seus princípios, revelações chegam, direção é liberada e a aceleração acontece. É nesse ponto que o impossível começa a se tornar realidade. Mas nada disso é automático. Tudo começa nos primeiros minutos do dia. Acordar e deixar o celular de lado, respirar fundo, agradecer, ler um salmo, declarar a palavra, visualizar um dia produtivo, próspero e cheio de favor. E depois, agir como quem crê de verdade. É começar com excelência. Não se distrair. Não se sabotar, não aceitar menos do que o que Deus prometeu. Chega um ponto em que você não consegue mais viver no piloto automático. Não dá mais para acordar reclamando, correr o dia inteiro e dormir frustrado. Cada novo dia passa a ser uma chance de subir mais um degrau, de construir algo eterno, de romper com a mentalidade de escassez. E nesse processo, você começa a honrar a si mesmo, a se tratar com respeito, a se comprometer com resultados, não por vaidade, mas por responsabilidade espiritual. O Salmo 23, então, passa a ganhar um novo significado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. Isso não é apenas um consolo, é uma promessa ativa. A bondade e a misericórdia já estão te seguindo, mas só se manifestam quando você se move, quando você acorda com intenção, vive com propósito e age com coragem. Elas estão à sua espera na decisão que você toma hoje, no modo como começa o seu dia. É nesse ponto que a vida muda. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de missão, de multiplicar talentos, de impactar pessoas, de ser resposta na vida de alguém. A prosperidade deixa de ser apenas um desejo e se torna um instrumento. Você entende que quanto mais cresce, mais pode servir. E quanto mais serve, mais se conecta ao coração de Deus. Esse é o auge da prosperidade, quando ela não te possui, mas te impulsiona. Você não precisa ter tudo agora, mas precisa começar agora. Acordar diferente, orar diferente, pensar diferente, escolher diferente e transformar isso em um estilo de vida. Porque Deus já liberou a bênção, Ele já entregou a promessa. O que falta é o seu posicionamento. Não apenas em palavras, mas em atitudes diárias. Chegou o momento de consolidar tudo o que você já construiu até aqui. De nada adianta entender os princípios e sentir o impacto das palavras se a decisão não for levada até o fim.
O verdadeiro milagre não acontece no ouvir, mas no fazer. A prosperidade que você tanto busca não depende apenas do que está fora. Ela nasce dentro de você, amadurece dentro de você e então se multiplica. A primeira vitória do dia não é um ato isolado. É o início de uma corrente de vitórias que se estende a todas as áreas da sua vida. Acordar espiritualmente alinhado, com a mente renovada e atitudes firmes, é plantar sementes invisíveis que, com o tempo, geram colheitas visíveis. Oportunidades, negócios, parcerias, ideias, provisões, proteção e paz. Toda transformação começa no despertar, não apenas físico, mas no despertar para a realidade do seu chamado, para quem você é em Deus e para a vida abundante já liberada sobre você. O Salmo 46:5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Ou seja, desde o amanhecer, Deus já está pronto para agir, mas Ele age junto com você, no seu posicionamento. Você não está mais no nível de quem depende apenas de uma motivação passageira. Está pronto para viver em constância. Acordar todos os dias com consciência, fé e propósito. Entender que prosperar não é ter uma vida fácil, mas uma vida guiada. E isso muda tudo, porque quando a direção vem do alto, até os caminhos difíceis se tornam suportáveis e, no final, recompensadores. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige fé, persistência e ação contínua. A Bíblia confirma: a fé precisa ser constante, a confiança em Deus não pode oscilar, e os que permanecem firmes colherão em abundância. O Salmo 125 declara: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é firmeza interior, segurança espiritual, estrutura inabalável. E tudo nasce no hábito de como você começa o seu dia. No que você pensa ao abrir os olhos, no que decide ouvir, no que permite entrar na sua alma logo cedo. Você é o guardião da sua mente, o condutor da sua fé e o comandante das suas atitudes. Por isso, recuse-se a viver no automático. Não aceite acordar correndo como escravo do tempo. Comece o dia com domínio espiritual. Fale com Deus, leia um salmo, mentalize sua visão, declare quem você é, para onde vai e o que já está sendo transformado. Isso não é ilusão, é profecia viva. É criar uma atmosfera interna que, com o tempo, se manifesta no mundo exterior. O que você constrói dentro de si é o que você irá refletir lá fora. Chega de viver aquém da promessa. Chega de se sabotar. Chega de aceitar migalhas emocionais, espirituais ou financeiras. Você não foi criado apenas para sobreviver, mas para prosperar, frutificar, crescer e governar com sabedoria. O Salmo 92 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Isso é força, é consistência, é estabilidade. Mas essa estabilidade nasce do hábito, e o hábito nasce da decisão. Tudo o que é construído de dentro para fora se torna inabalável, porque as riquezas que vêm do alto são sustentadas por princípios eternos. Não dependem do mercado, do governo ou da aprovação dos outros. Fluem do céu para a terra através da sua postura. E que postura é essa? A de quem já entendeu que prosperidade é consequência de alinhamento, mente alinhada à verdade, fé alinhada à palavra e atitude alinhada ao propósito. Napoleon Hill chamava isso de harmonia interior. A Bíblia chama de andar no Espírito. É a mesma essência, viver em coerência com aquilo que você declara acreditar. Por isso, ao acordar, pergunte-se: minha mente está em ordem? Meu espírito está fortalecido? Minhas atitudes estão conectadas com a vida abundante que desejo viver? Se a resposta for sim, você já venceu, porque o resto será apenas consequência. Deus honra quem anda em verdade. Deus multiplica quem é fiel no pouco. Deus prospera quem se posiciona com fé.
Não espere os dias melhorarem para viver diferente. Viva diferente, e os seus dias irão melhorar. O mundo ao seu redor sempre responderá à força espiritual que você carrega dentro de si. Por isso, comece amanhã de forma diferente. Não apenas com boas intenções, mas com prática. Transforme isso em uma rotina inegociável. Que nada e ninguém roube o seu tempo na presença de Deus logo nas primeiras horas do dia. Que sua mente seja alimentada por promessas e sua boca se encha de declarações de vitória. O Salmo 91 não diz que não haverá batalhas, mas afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso. Ou seja, mesmo em meio às lutas, há proteção, direção, livramento e paz. Essa é a prosperidade verdadeira. Viver em plenitude, mesmo em tempos incertos. Porque o justo não depende das circunstâncias, ele depende do alto. Quando você entende isso, tudo muda. Você foi criado para mais, foi chamado para prosperar, foi capacitado para transformar. Mas é preciso acordar todos os dias com esse entendimento. A sua primeira vitória nunca será financeira, profissional ou social. A sua primeira vitória será sempre espiritual. E ela começa ao romper da manhã. Agora é com você. Nenhuma mudança acontece apenas porque você entendeu algo. A transformação começa quando você age sobre aquilo que aprendeu, não a partir de amanhã. A partir de agora, tome a decisão inegociável de começar seus dias de forma diferente. Não espere pelo momento certo. O momento certo é aquele que você decide tornar sagrado. Acorde com propósito. Não permita que sua mente seja dominada por distrações, notícias ruins ou ansiedade. Direcione seus primeiros minutos a Deus. Leia um salmo, declare suas promessas, visualize seus objetivos, fortaleça sua fé e faça isso todos os dias. Essa repetição não é rotina vazia, mas fundamento sólido. É construção interior. É disciplina espiritual para quem deseja prosperar de verdade. Napoleon Hill nos ensinou que o desejo ardente, a fé ativa e a ação persistente são a base de toda conquista. Agora, una isso ao que os salmos declaram e terá em mãos uma rota segura para a abundância. Não apenas material, mas também emocional, espiritual e existencial. Não importa como as coisas estão agora. Não importa se você enfrenta escassez, dúvidas ou atrasos. Quando decide alinhar sua mente, sua fé e suas atitudes, o impossível começa a dar lugar ao inevitável. E o inevitável é a promessa de Deus se cumprindo na vida de quem crê, age e persevera. Então, comece agora. Guarde esta mensagem. Releia nos próximos dias. Coloque em prática. Compartilhe com alguém que também precisa vencer por dentro antes de vencer por fora. Seja um canal de transformação. Faça da sua fé uma prática diária. Faça da sua manhã um altar. Faça da sua vida um testemunho vivo de que é possível viver com propósito, direção e prosperidade. Porque tudo começa no lugar certo, dentro de você.